Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa figura, assim, essencial da cultura brasileira. Vamos usar uns trechos de Monteiro Lobato, legado literário e pioneirismo brasileiro. A ideia é ir além, sabe? Além do Sítio do Pica-Pau Amarelo e tentar entender as várias faces do José Bento Renato Monteiro Lobato. Pois é, muita gente associa ele logo à literatura infantil, né? E com razão, claro. O sítio, nossa, Emília, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, tia Anastácia, marcou demais gerações e gerações desde que ele criou. Lobato nasceu lá em Taubaté, 1882, e faleceu em São Paulo, 1948. Mas o universo dele continua super vivo, né? Mas a trajetória dele começa antes disso, certo? Ele não começou direto como escritor. Tinha uma formação em direito, né? Se não me engano. Exatamente. Ele chegou a ser promotor público e tudo, mas assim, a paixão pela escrita, pelo debate de ideias falou mais alto. Ele vê a literatura e principalmente a leitura como motores mesmo, sabe? Para transformar o Brasil, acreditava piamente que um país que não lê simplesmente não avança. E essa crença não ficou só no discurso, né? Ele foi para a ação, fundou a Companhia Editora Nacional. O que tornava essa editora tão pioneira naquela época? Olha, foi um movimento muito audacioso. Naquele tempo, o mercado editorial aqui no Brasil era bem limitado, sabe? Dependia muito de Portugal, ou então eram edições caríssimas. A Editora Nacional veio para produzir livros aqui mesmo no Brasil e em larga escala, com preços mais acessíveis. Lobato queria popularizar o livro, né? Tirar ele só das mãos da elite. Foi tipo assim uma aposta na formação de um público leitor brasileiro mesmo. Nossa, isso já mostra uma visão de país bem ampla, né? Muito além da literatura infantil. Sem dúvida nenhuma. Os interesses dele eram vastos. Ele escreveu contos, muitos com críticas sociais bem afiadas, ensaios sobre identidade brasileira, política, economia. Era um intelectual inquieto, né? Estava sempre analisando os rumos do país. E essa inquietude levou ele para uns terrenos, digamos, mais espinhosos, né? Como a questão do petróleo. Aquela campanha O Petróleo é Nosso é muito associada a ele, certo? Sim, ele foi um defensor, assim, fervoroso da exploração do petróleo brasileiro por empresas nacionais. Isso numa época em que era super controverso, desafiava interesses enormes, inclusive dentro do governo Vargas. Ele batia na tecla de que as riquezas naturais eram chave para a soberania, para o desenvolvimento do Brasil. E essa defesa toda acabou tendo consequências bem sérias para ele, né? Teve sim. Custou caro. As críticas dele, muito contundentes ao governo sobre essa política do petróleo, levaram ele para a prisão em 1941. Isso mostra o quão engajado ele era, né? Combativo nas convicções nacionalistas dele. Não era só um escritor de gabinete, entende? Era um ativista que pagou um preço alto pelas ideias. É interessante isso. E essa veia nacionalista parece que ficou mais forte depois de um tempo que ele passou fora, né? Ele foi adido comercial nos Estados Unidos, uma função mais econômica, certo? O que ele trouxe de lá? Essa experiência foi crucial. Ele viu de perto todo aquele dinamismo industrial, tecnológico dos americanos. E voltou para o Brasil ainda mais convencido de que a gente precisava se modernizar, investir em ciência e em indústria aqui. Defendia um Brasil que explorasse seu potencial, sabe? Que não ficasse para trás. E essa visão, olha que interessante, aparece até na obra infantil. Pensa na Emília, uma boneca de pano que ousa pensar por conta própria, questionar, desafiar. Ela é um símbolo dessa liberdade intelectual que ele tanto valorizava. E essa variedade toda de interesses aparece na obra dele também, né? Além dos clássicos infantis que a gente conhece, tipo Saci, Reinações de Narizinho, ele se aventurou por outros gêneros. O Presidente Negro, por exemplo. O que essa obra representa? O Presidente Negro, de 1926, é fascinante. É uma das primeiras obras de ficção científica aqui do Brasil, mas olha só, com uma crítica social muito forte. O Lobato usa essa fantasia futurista para discutir questões raciais, sociais, que eram muito presentes na época dele e que, de certa forma, ecoam até hoje, né? Mostra um escritor que não tinha medo de usar a imaginação para fazer a gente pensar sobre a realidade do Brasil e do mundo. E o legado dele não ficou só nos livros, né? Multiplicou-se.
Com certeza. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, principalmente, teve uma vida longa e muito rica em outras mídias. Foi adaptado para o rádio, para o teatro e, claro, para a televisão, né? Várias versões que marcaram diferentes gerações. Isso manteve os personagens super relevantes ao longo das décadas. Entre páginas e vozes vem se encantar. No som da literatura, alma viajar. Um café, uma história, um mundo a revelar. O podcast nos guia pra sonhar e criar. Entre páginas e vozes vem se encantar. No som da literatura, alma viajar. Um café, uma história, um mundo a revelar. O podcast nos guia pra sonhar e criar.